Que bom, que bom, que bom ter você em mais uma classe da nossa escola sabatina. Mais uma semana se passou e eu creio muito que Deus esteve contigo. Problema, dificuldade, isso é para a gente crescer, ficar forte, certo? O importante é nós estarmos aqui curtindo, aprendendo mais uma lição maravilhosa do livro dos Salmos. Viu? Semana passada a gente aprendeu como os Salmos nos ajudam na oração. E hoje a gente vai ver um Deus maravilhoso apresentado nos Salmos. Ou seja, cada semana nós vamos ver coisas maravilhosas que às vezes a gente lê o livro dos Salmos no ano bíblico, ou às vezes lê os Salmos assim de forma corriqueira e a gente esquece e perde bênçãos maravilhosas que Deus tem ali. Ok? Estamos juntos então? Então não esquece de compartilhar, de dar seu like. Terceira idade esquece às vezes, tá? E de, às vezes, fazer um comentáriozinho, quiser que a gente mande um abraço para alguém que você conhece, manda aí, fala pra gente. O Kevin tá botando um telefone aí que é para você usar mesmo. Usa esse telefone, entre em contato com a gente e a gente vai ter o maior carinho de orar por você, algum pedido especial ou de compartilhar a sua alegria, a nossa alegria contigo. Tá bom? Um abração para você, muito obrigado de estar com a gente. E eu quero apresentar hoje os nossos amigos. Daí, doutor Rodrigo? Estamos aí, mais uma vez, né? Pela segunda vez junto aqui. Não, e vai vir bastante agora. O Rodrigo gostou. O Rodrigo estava com medo de vir aqui, porque falou que vocês eram muito exigentes. Eu falei, não, Rodrigo, eles dão uma chance para nós. Né? Eu consigo estar lá, você também está. E muito obrigado, Rodrigo. Rodrigo esteve no trimestre passado, né, Rodrigo? Foi. Finalzinho do ano aí. E agora nós estamos de novo aqui. Começando o ano de novo, com a graça de Deus. Amém, amém. E a gente fica muito feliz, tá? Amém. Você também vai ser daqui a pouco umas figurinhas tarimbadas aqui, nossa. Aqui. Tarimbada ou carimbada, Elton? Carimbada. Nossa, é carimbada, né? Carimbada, É. Nossa, pum, carimbar é nosso. É. E você, Elton? Tudo ótimo. Muito feliz de estar aqui com vocês. E essa lição realmente está fazendo toda a diferença, né? Amém. Estou muito empolgado e feliz de estar estudando ela e tenho certeza que nossos amigos também vão aprender bastante também. Né? Você tem algum abraço para mandar para alguém? Tô podendo até mandar um abraço agora. Hoje nós estamos bonzinhos com você. Gostaria de mandar um abraço para o pessoal que tem acompanhado o estudo da lição, né? E dizer que não percam, que continuem e que quando quiser vir estudar com a gente aqui na igreja, isso. Que venham. Amém. Que venham, porque aqui é muito mais gostoso estudar presencial com a gente aqui, né? O Rodrigo também é professor, tá? Rodrigo é professor. Está com a turma nova de professores esse ano aí, uma roupagem diferente, né? No estudo da lição, né? Dentro da nossa igreja aqui, né? Com as classes. E que quem sentiu o desejo, que não deixe passar o desejo, que vem para cá, né? Estudar com a gente aqui. Se tem um desejo que só pode passar, é aqui dentro, é esse desejo de estar aqui. Então tá bom. Celto, tem algum abraço para alguém? Um abraço para a família, para os amigos, para todos que nos assistem também. A todos aqueles que querem ter um encontro especial com Jesus, sintam abraçados por Ele e por nós. Amém. Eu quero mandar lá para Fabiana, certo? Um abraço para você. Um abraço para Joelma. Um abraço para Carla, certo? Um abraço para você, que nunca mandou nada para nós, mas um abraço para você aí, tá bom? E quando você quiser mandar um abracinho para a gente, fique à vontade. Nós estamos aqui para, juntos contigo, termos uma classe muito bacana, descontraída, mas também com bastante ensinamento, tá bom? E mais uma vez que você está vendo, o nosso amigo Gelton está de férias, só curtindo. E eu e o Elton aqui e o Rodrigo trabalhando. Nós vamos fazer ele pagar a hora que ele vier, né, Elton? É verdade. Nós vamos pegar a férias, tudo nós deixar ele sozinho, né? Vai estar descansado. Rodrigo, você já sabe, né? Quando vem um amigo nosso aqui com a gente, o amigo ora pela classe e pelos nossos amigos que estão em casa. Então, você que está em casa, você que está na rua, você que está no trabalho, onde você estiver e ouvir a oração do Rodrigo, coloque os seus desejos, o seu pedido na mão de Jesus. O Rodrigo vai aqui orar, nós vamos interceder, eu aqui, o Elton, Kevin, esqueci de dar um abraço para o Kevin. Kevin, tudo bem contigo? Nosso diretor, tudo em ordem. Nós vamos estar aqui intercedendo por você. Tá certo? Você ora para a gente, Rodrigo? Vamos orar. Pai querido, eterno e maravilhoso Deus, nos mais altos céus habitas, somos imensamente gratos a Ti, ó Pai, pelo Seu cuidado por cada um de nós no decorrer dessa semana. Amém. E por nos conceder tão grande privilégio de estarmos aqui, bom Pai.
reunidos para estudarmos a Sua palavra, para buscar compreender um pouquinho mais de Sua vontade, dos Seus desígnios para conosco e conhecer a Ti cada vez mais, Senhor. Amém. Venha ser com cada filho Seu para este vasto mundo, venha ser com toda a Sua igreja, venha ser com cada pessoa, bom Pai, que neste momento se põe diante de Sua presença para estudar a Sua palavra. Esteja conosco aqui, bom Pai. Que o Seu Santo e Bom Espírito conduza a cada palavra, a cada gesto, que tudo seja para a honra e glória do Seu santo nome. Amém. Esteja conosco, é o que lhe pedimos no doce e santo nome de Jesus. Amém. Amém. A lição que a gente está hoje já é a lição 3. Lição 3. E o nome dela, assim, é o título dela, tá? O livro é o livro dos Salmos, mas o capítulo, ou seja, a faceta que a gente vai estudar hoje é O Senhor Reina. Verso áureo, o versinho para a gente memorizar. O Rodrigo, acho que não tem cabelo preto. Rodrigo, você tem que memorizar. Cabelo branco é sinal que o cérebro já saiu, já... A massa cinzenta do cérebro está no cabelo e já está branquiçando. Já está subindo a massa cinzenta? Já, a gente não está conseguindo decorar, então você dá um jeito aí. Mas você, ó, que está em casa, você, se ficar fácil para você pegar a Bíblia, se você estiver num lugar com o celular e conseguir pegar, Salmos 93, verso 1. Eu vou ler aqui na Nova Versão Internacional. Não importa a versão que você lê, no Salmo 93, verso 1 diz assim: O Senhor reina, vestiu-se de majestade vestiu-se o Senhor e armou-se de poder. O mundo está firme e não abalará. Amém. Rodrigo, quando eu vejo esses salmos aqui, e essa sessão que a gente vai estudar, falar sobre a soberania de Deus. Hoje, como as pessoas lutam para ter poder? Não importa a quantidade, né? Você tem visto isso por aí na política, no judiciário, no trabalho, no dia a dia? A gente vê, Jefferson, que no mundo, hoje em dia, essa luta, essa busca pelo poder incessante, né? Cada um quer ter mais poder que o outro. No ambiente de trabalho, principalmente, né? Um colega querendo passar por cima do outro, ninguém quer estar por baixo. E aí, quando você se depara com o estudo de Salmos, né? Que a gente está estudando aí, vendo Deus com o poder e a majestade de Deus, né? Trazida assim para a gente conhecer, trazida ao nosso conhecimento através do livro de Salmos, a gente fica admirado e de como um Deus tão poderoso, né? Se dispõe a cuidar de pessoas assim como nós, que lutamos para ter poder, e poder passageiro, poder que não vai nos servir de absolutamente nada sobre, né, a face desse mundo. Né? E muito interessante. O estudo de Salmos vem trazendo isso para a gente, de como usar, como Deus usa esse poder. A gente quer poder, o ser humano quer poder para usar esse poder em benefício próprio. E, dados momentos que a pessoa tem o poder, ele acaba vacilando e se prejudicando com o próprio poder que ele tem. Em contrapartida, a gente vê um Deus que usa o seu poder em benefício do ser humano, né? Dos outros. Não em benefício próprio. Boa colocação. Essa colocação é muito fera. Ô Elton, existe um ditado que diz assim: a ganância, quando é grande, ela engole o dono. Ou seja, o Rodrigo falou uma coisa interessante, né? O poder, a pessoa quer poder, luta pelo poder e às vezes é engolido pelo próprio poder, né? Uhum. É isso mesmo. E interessante que o maior poder que nós vemos na Bíblia, o maior poder que esteve aqui nessa terra foi de quem? Foi Jesus, né? E Jesus falou que eu não vim para ser servido, mas vim para servir. Né? E ninguém... Que exemplo, hein? Pois é. E a gente vê, você está falando aí dessa questão você falou que é a ganância? A ganância, quando ela é grande, ela engole o dono. Pois é. E Jesus fez o inverso do que as pessoas estão buscando, querendo cada vez mais para elas, pensando só nas coisas desse mundo, né? E não se importa muito, né? Quando a gente vê Jesus falando isso, a gente vê que a gente tem que mudar a nossa maneira de ver as coisas deste mundo. E pensar nas coisas o quê? Celestiais. Interessante que hoje as pessoas usam a mídia, certo? Para contar mentiras sobre elas e sobre outros, para fazer com que elas se sintam cada vez mais
soberana. E a Bíblia, a palavra de Deus, que é a verdade revelada, mostra um Deus que você falou, que o Elton também falou, um Deus magnífico em poder, mas tão pequeno, né? O Elton falou isso da semana passada também. Um Deus grandioso que se fez pequeno para falar com pecadores, né? Como nós. E o que eu acho interessante no Salmo, já que a nossa parte é o Salmo, você que está aí, ó, o que o Salmo quer dizer desse Deus maravilhoso que vestiu-se, depois ele disse, o soberano vestiu-se de poder. A lição de segunda-feira já vem falando domingo, já vem falando do ápice do poder dele. O Deus, o Senhor que nos fez. Quando você olha para o livro dos Salmos, qual é a nota principal que o salmista sempre quer lembrar? Para deixar esqueci o nome dele, o homem da evolução, Darwin. Para deixar Darwin com raiva. O que o Salmo lembra? Se a gente pegar os 150 capítulos de Salmo, a gente vai ver que em todos eles há uma coisa que eles dizem que Deus é. Deus é o quê? Criador. Interessante, né? E quando a gente para pensar num Deus como Criador, não só de nós seres humanos, mas de todo o universo, eu me fascino muito ao contemplar o universo em si, ou pelo menos o que é visto a olho nu, né? Eu contemplo o que é visto a olho nu, a grande maravilha que é você olhar para um céu claro à noite, né? É lindo. E a Bíblia diz, Salmo diz que os céus manifestam a glória de Deus. E você parar para ver Deus como um Criador, que fez todas as coisas e que nos fez. E a gente entrou falando um pouquinho do poder, e as pessoas hoje tentando burlar o poder de Deus, né? É até engraçado. Querendo aparecer, querendo ser, e esse Deus tão grandioso ainda permite que pessoas possam fazer assim, e a gente, não estou adiantando, né, assunto para frente aí na lição, mas a gente vê que esse Deus, ele quer perdoar e trazer todos, até esses que se estrumbicam com o seu poder por aí fora, Deus quer trazer eles para perto dele. Elton, ele está falando que Deus é grande. Deus é grande, e nós? Muito pequenininho. É uma coisa, é um vermezinho. Um vermezinho de Jacó? Um grãozinho, assim, uma coisinha bem insignificante, mas para Deus tem grande valor, né? Que ele deixar aquela soberania, grandiosidade dele para vir aqui, para nos resgatar, porque ele nos criou. E você falou uma coisa muito importante sobre Davi, né? Davi, aí o inimigo falou assim, não existe Deus, não, isso aí foi evoluindo. Então, a gente vê, por exemplo, quando o nosso corpo, nós nos ferimos, automaticamente começa o quê? Um estado de restauração daquela ferida. Isso é automático, na hora, né? Isso não é evolução. Não. Isso é Deus que colocou em nós. Então, assim, Deus que dá a colheita, dá a chuva, dá o alimento. Não é uma coisa assim, essa é a natureza que é assim. Não, é Deus que dá tudo para nós. E esse Deus grandioso, ele está sendo atacado desde muito tempo, porque existe um grande conflito. Existe um inimigo que quer difamar, destruir a imagem de Deus, mas existe a palavra de Deus que mostra que é um Deus o quê? Criou todas as coisas. E nós somos o quê? Ele chama nós de suas ovelhas. Ele é o nosso pastor, né? Ele nos ama, ele cuida de nós. E se não fosse por ele, nós estaríamos perdidos. Esse dia eu estava vendo um programa que eles lançaram um telescópio no espaço lá e eles estão descobrindo um tanto de coisa. E quanto mais eles descobrem, mais dúvida eles ficam, porque eles não acreditam em Deus. Falam, mas como é que pode um negócio desse? Agora, você ficou sabendo ou não? A maior burrada que eles fizeram, o rapaz que coordenava isso, ele tinha uma chance só. Ele tinha que mirar o telescópio Hubble, eu acho que é o Hubble ou o outro, para uma posição e tirar as fotos que ele queria. Então ele falou, sabe uma coisa? Eu vou mirar no início do universo. Porque segundo se constata o seguinte, na parte escura, o início do universo, se você mirar para lá, você já vai ver que as estrelas já morrendo já, porque
E uma em fase de criação, então, assim, bem disforme, com as coloração diferente. Ele mirou e tirou as fotos. Só que foi honesto. Quando ele mostrou as fotos, todas as fotos tinham coisa que jamais devia estar lá. Não foi feito, não visto nenhuma estrela morrendo e nenhuma estrela nascendo. Viram todas elas no perfeito estado, como se fossem criadas daquele jeito. Olha só. E isso aí, a ciência está vindo para quê? Comprovar que existe quem? Um Criador. Meu Deus, só não vê quem não quer. Quem está cegado mesmo, né? Mas é interessante que o Salmo 14, 147:4 fala que Deus chama cada uma das estrelas pelo seu. E aí, nesse telescópio, eles descobriram que eles achavam que tinham milhões de galáxias, bilhões de galáxias. Agora está em trilhões de galáxias. É muita coisa. E cada galáxia com bilhões de estrelas. E Deus sabe o nome de cada uma delas. Que Deus... como é que a gente pode entender um Deus desse? Dessa magnitude, né? Desse tamanho? Aí ele manda quem? O Jesus, que criou todas as coisas para ficar no nosso nível, para nós entendermos que existe um Deus que criou todas as coisas, mas que nos ama. Ele se fez igual a nós. Como é que vai entender o negócio? É um mistério. Paulo falava o mistério da graça, né? É um mistério. Mistério, e a gente no céu, o mais interessante, na eternidade nós vamos estudar os mistérios, só que como Deus é Deus, nós não vamos entender todo, mas nós vamos vê-los, né? Está aqui. Aí lá não vai precisar de fé, né, Rodrigo? Não, lá vai ser palpável, né? Lá você vai ver. Rodrigo, sabe uma coisa que eu acho interessante? Eu vou falar para o Rodrigo, porque o Rodrigo é que nem eu, nós gostamos de bater perna, né? Volante, mas agora ele está de castigo, vai ter que ficar mais em casa. Rodrigo, a coisa que eu mais acho, o amor de Deus é a gente, na cruz do Calvário, na criação, como eu gosto de ver o amor de Deus, só que eu na viagem que eu faço, eu gosto de ver paisagem. E uma das coisas que eu me maravilho é quando eu olho para o horizonte, você vê de verde, uns 15 tipos de verde. As tonalidades diferentes do que você vê, né? E eu amo isso aí também. Não é coisa assim? Bom demais. Você olha, às vezes você vê um campo distante, né? Ao longe você olha assim, você vê, parece que foi separadinho, ali, cor por cor, né? Tudo ordenado. E a gente vê esse Deus, Salmos, né? Vem trazendo esse Deus maravilhoso aí, que Ele é o Criador de tudo isso. Até da natureza, que muita gente tem endeusado a natureza, né? Tem tratado aí, tem criado deuses da natureza, na natureza. E o nosso Deus é o Criador de tudo isso. É interessante, a gente para pensar, eu amo andar assim, viajar. Você me conhece, você sabe que eu gosto de viajar. Demais. Quando às vezes a gente consegue chegar até lá na praia, né? Que o mineiro fica longe da praia, e quando vai lá, se esbalda, né? Mineiro tem areia, só não tem o mar. Tem areia e sol, né? Areia e sol nós temos, só faltou o mar. E quando eu vou ali, que você para olhar a grandiosidade, né? Das maravilhas que você vê. Eu admiro muito as paisagens litorâneas. E um mundo que já jaz no pecado há quanto tempo? E a gente ainda consegue ver a glória de Deus manifestada nessas maravilhas que a gente vê aqui ainda. E fica aí, né, o desejo de ver o que Deus tem preparado para o ser humano. Imagina. Nossa, às vezes, Elton, eu fico assim, perdido, pensando, o que tem no céu? Porque foi criado, pálido, já está tudo atrapalhado. O que deve ter no céu, Elton? Pois é. Eu sei que você não vai para lá, mas eu vou, tá? Você não vai mesmo. Nós vamos ser levados. Você vai ser levado, tá? Tô brincando. Então, todos nós vamos amar, você também, tá? Elton, assim, ó, imagina quem perdeu tudo. E perder por uma mixaria disso aqui, né? E mais interessante que esse Deus que fez tudo, o mesmo livro de Salmo fala que o Deus que fez é o mesmo Deus que reina. Reina. Um Deus soberano. Olha que interessante. E na lição passada foi o que? Ensina-me a orar, né? Isso. E uma das coisas que a gente tem que colocar na nossa oração é isso. Deus soberano. Um Deus que reina. Bem lembrado, Elton. Um Deus criador de todas. Nós estamos aqui graças a... A gente tem que agradecer e louvar o nome dele todos os dias. Porque sem ele... É interessante, Ellen White, no livro dela,
Senso do Bom Viver, eu não tenho certeza, mas ela fala que se nós ficássemos por um instante por nossa conta, sem ter Deus, nós iríamos morrer instantaneamente. Deus é que provê a vida para nós. Aquela energia vital, quem não acredita em Deus, nova era, energia. Não precisa de nada, né? É Deus que é a energia vital. É o poder de Deus. Não é uma energia que vem do cosmos, essas coisas. É Deus. Eu vou pegar um gancho teu aí. Quando Jesus diz assim, meu Pai trabalha até hoje. Tem muita gente que pensa, mas qual é o trabalho de Deus? Deus deve estar, então eu posso trabalhar também. O que Deus está querendo dizer? Qual é o trabalho de Deus? O dia que Deus fala assim, eu vou descansar e não vou cuidar de mais nada, o que acontece com nós? Acaba com tudo. Esse é o trabalho de Deus. Manter você Governo. a coisa mais linda. Aí, já que nós falamos de Deus que reina, parece que o reino de Deus tem duas características que eu acho muito interessante que o salmista sempre fala, e a lição vem puxando nisso. Quais são essas características do reino de Deus? Você lembra? Duas características? Só duas características? Não, só duas. Pode falar todas, pode ir em todas aí que você pode falar aí. Pode ir lá. A gente vê, né, que o salmista vem trazendo o reino de Deus como um reino eterno, um reino justo. Já pensou um reino justo? A gente hoje que vive nesse mundo aqui, que a injustiça é soberana, né? Muita. Soberana. Você vê que em tudo você vê a injustiça. Aí você pega os salmos e vem trazendo o reino de Deus é justo, um reino justo. Um reino de bondade. Já pensou? Um lugar que você não vai se preocupar em fazer o bem para o outro, porque todo mundo vai estar trabalhando em prol do bem comum. Né? E eu gosto muito de... Eu vou voltar um pouquinho na lição, vamos para frente e para trás aqui. Para lá e para cá, vai indo. Eu queria fazer um comentário para trás, ficou. Na lição de trás, a gente falando de Deus, o Tuelto começou aqui como nosso pastor. A gente falou que se Deus descansar, a gente se perde. E a linguagem bíblica, a gente, para entender o tempo da época, né? Na época em que foi escrito, no tempo que foi escrito, na época lá, para o povo era comum ver pastores cuidando de ovelhas. E trazendo esse Deus grandioso, criador, mantenedor, e que reina sobre suas criaturas. Interessante, né? Muito interessante. Todos os reis que passaram reinaram sobre povos, nações que não lhe pertenciam. Talvez tomava a força, tomava, né, por seu poder, matava outro para ser o rei. Para ser o rei. Agora, Deus reina sobre toda a sua criatura, que foi criada por Ele e para Ele. Quem cria para Ele? Você acha que vai criar para ver sofrer? Ou vai criar para ver um dia feliz? De maneira nenhuma, né? Para sofrer de maneira nenhuma. Por isso que é tão vívida, né, a mensagem de salvação. Amém. Por isso que é tão vívido em todo o livro de Salmos. Começamos a estudar o livro de Salmos, a mensagem do Evangelho dentro de Salmos. Salvação, a mensagem de salvação dentro do livro de Salmos. Esse Deus que quer nos trazer, que quer cuidar de nós como um pastor cuidava das suas ovelhas ali, vivia junto, trazer junto dele. E o que Ele tem preparado para nós? Amém. Nesse seu reino, né? Maravilhosas. Esse seu reino, o reino de Deus, o reino eterno. Eterno. Elton, Isso mesmo. e ele trocou nas características do reino de Deus, e o interessante é que você falou de salvação. Então, o salvação, realmente, para você, não, eu para ser salvo, Deus ele não pode ser justo. Porque se for justo, eu estou lascado. Então, ele tem que pegar a justiça de outro no lugar da minha. Exato. É essa que é a justiça do nosso pastor Jesus Cristo? É isso. Ele tomou sobre ele, né? Então, quando Deus quer me salvar, é pela justiça de Jesus. Coisa linda, hein? Porque se fosse por nós estaríamos perdidos. Se não fosse por Cristo, ser o voluntário, não, eu vou lá salvar os meus queridos, nós estaríamos perdidos. E isso que e por isso que o reinado dele se divide em quê? Em justiça, retidão e quê? Misericórdia. Deus ele pune, não, Deus ele é justo. E o juízo vai vir, mas a misericórdia dele é muito maior. Juízo. Tem uma coisa que o salmista sempre fala, né? O salmista, né? A justiça de Deus sempre liga com juízo. Mas foi bom que vocês lembraram.
O juízo de Deus vem mesclado com amor e misericórdia. Porque senão nós estaríamos fulminados, perdidos, né? Então o juízo dele é perfeito. Salmos 96:13 fala isso. O juízo de Deus é perfeito. Então, no mundo que existe, nesse mundo nós nunca vamos encontrar o quê? Justiça. Os homens não conseguem entender o que é justiça, se não olhar para quem? Para Cristo. Porque ele, sem dever nada, ele tomou o nosso lugar. O juízo caiu sobre ele, o juízo de Deus caiu sobre ele para nos salvar, né? Então, assim, é um Deus maravilhoso, por isso que ele tem que ser exaltado e glorificado na nossa vida todos os dias, né? Por isso que eu vou à igreja, por isso que eu faço eu obedeço o que ele me pede, não é porque eu quero alguma coisa ou porque eu tenho interesse egoísta, não, porque ele fez tudo por mim. É por amor e gratidão. Então, o salmista ele tinha essa condição. A gente vê o salmista exaltando o nome de Deus porque ele reconhecia que Deus era tudo na vida dele, porque senão ele estaria perdido, né? O governo de Deus é a única certeza que nós temos. Então, toda injustiça que nós passamos aqui, porque existe um inimigo que quer destruir. Engraçado, quando Jesus falou sobre os pardais, né? Que eles não caem sem que Deus o quê? Saiba, né? Saiba. Aí ele fala, vocês valem muito mais que os pardais. Mas o inimigo que está nesse mundo, ele quer destruir todas as criaturas até os animais irracionais. Se deixasse na mão dele, ele destruía tudo. Mais nada, né? Porque ele odeia o que Jesus criou, o que Deus criou. Mas Deus está no controle. Mas tem tanta coisa ruim nesse mundo. Mas por quê? O pecado entrou neste mundo, mas vai ter um fim. E Deus está fazendo o juízo dele. Vocês já chamaram a atenção muito sobre a grandeza de Deus e o amor que é maior que a grandeza dele? E a lição, bem no finalzinho da lição de segunda-feira, eu acho, deixa eu ver se é da de segunda, eu achei muito legal a pergunta que o autor fez, que foi assim: por que nosso amor por Deus deveria nos levar a odiar o mal? Olha que pergunta, para você, meu amigo, que está aí junto com a gente. A gente gosta, às vezes, de uma coisinha errada, não gosta? A minha mulher vai também quer me bater, porque ela vem com conversa séria, né, sobre saúde e tal, e eu sempre vem com uma brincadeira. E esse dia ela me pegou pela orelha e falou: Jefferson, você era para ser o primeiro. Então, a gente que diz que reconhece essa grandeza e esse amor maravilhoso de Deus, era para nós termos um ódio terrível do pecado. Uma vontade louca, enlouquecida de se ver livre dele, né? E às vezes a gente está ali brincando, esquecendo que Deus é amor, é a misericórdia. O mesmo Salmo que diz que Deus é amor e misericórdia, diz que haverá um juízo, né? E o juízo de Deus deve ser temido por aqueles que devem, não por nós. Olha só o que a gente acha aqui no livro, para conhecê-lo, 27 de dezembro. Diante daquele que reina nos céus, o mistério do passado e do futuro são igualmente revelados. Imagina, sabia que um Deus que conhece passado, presente e futuro nos reina? A gente sabe ou não sabe para onde que a gente vai chegar? Sabe, não sabe? É que quando você vai no rodoviário e pega um ônibus qualquer, se você não souber onde que você vai chegar, o motorista sabe. Talvez não é o seu destino, mas o destino do motorista vai chegar. Imagina você com um Deus que sabe de onde veio, aonde você está e para onde ele vai te levar. Que maravilha! O Deus que conhece o fim desde antes do princípio, imagina, né? Ele conhece o fim de todas as coisas. E a gente, pegando aí um gancho aí, né, Jefferson? Falando do reino de Deus como juiz, né? E como bom quando você pega Deus como juiz. Imagina. Ele vai te julgar de acordo com a lei, mas foi ele que criou essa lei. Ele não vai te julgar de acordo com o que você é, mas de acordo com aquilo que você depositou em Cristo Jesus. Amém, isso aí. A gente parar para pensar nessa questão, eu não tenho a capacidade nenhuma de ser salvo, mas Cristo veio aqui me dar esse direito. Aí você
fez a perguntinha ali, não é para a gente odiar o pecado? Como seria bom se a gente conseguisse odiar o pecado. Seria tudo de bom. Odiar o mal, né, irmão? Se a gente conseguisse odiar o mal para a gente, eu acho que seria a melhor coisa para nós. Mas até o apóstolo Paulo disse, né? O bem que eu quero, isso eu não faço. Mas o mal que eu não quero, quando eu assusto, eu já fiz. Né? Esse é facinho, facinho. Né? Miserável homem que sou. E nós somos miseráveis. E, como se diz, e totalmente necessitados da glória e da misericórdia desse Deus que reina. Amém. Amém, Nelton. Que seja essa, né, o nosso desejo, né, de cada dia estar no braço desse Deus maravilhoso, maravilhoso. Amém. Você falando de juízo, o salmista, ele sempre, eu acho muito interessante que quando os salmos trata de juízo, ele sempre trata os fins de duas classes. Eu acho muito engraçado isso, certo? Ele sempre trata, Deus é justiça, Deus é juízo. Esse aqui vai receber isso, esse aqui vai receber aquilo. Que história é essa, Elton? Como é que é esse esquema aí? Quem vai receber o quê? Ué. Tem dois caminhos, né? É só, né? Não tem um terceiro. Não? Não tem. Terceira via que o pessoal fala na política não tem na fé. Não dá para passar. Não. E não tem. Ou é de Cristo, ou não né? tem jeito de ser meio de Cristo e meio do mundo, né? Então, assim, a gente vê que o que a gente tem que fazer? O único que pode nos fazer enxergar... Porque o maior inimigo que nós temos somos nós, né? O egoísmo nós temos. Eu quero da minha forma. Só o Espírito Santo pode mudar isso na nossa vida. E quando eu entendo isso e peço a Deus para mudar, Ele tem poder para mudar. Amém. Não importa o que seja, mas eu tenho que permitir e buscar. E Ele muda. E agora, se eu tenho Cristo, eu tenho a vida. Se eu não tenho Cristo... E agora, não é aquela coisa de falar assim, eu sou de Jesus só, não de boca. Não, é na prática. E aonde que está a prática? Está aqui. Bíblia, né? É o nosso manual. É a nossa conduta, a nossa regra de fé. É a única. Então, se eu estou buscando a Deus na palavra e praticando pelo poder do Espírito Santo, porque por nós, o Rodrigo falou, é que a gente ama o pecado. O meu ser pecaminoso, Paulo falava isso. Mas depois ele fala, qual que é a solução para a vida dele? É a graça de Cristo Jesus. Somente por Jesus. E uma coisa interessante, né? A gente vê em Salmos, que Deus ele não julga nós segundo os nossos olhos, né? Vamos dizer assim. Não julga as pessoas segundo os nossos olhos. E você falou das duas classes, né? Os salvos, os perdidos, os ímpios, né? No caso. E a lição vem trazendo que Deus, ele sonda os corações. Peraí. Sondar o coração quer dizer o quê? Eu não consigo esconder nada? Você não consegue esconder nada de Deus. Nem aquele pecadinho? Nem o pecadinho. Nem alguma coisa boa que você pode ser lá no fundinho. Lá no fundinho. Muito fundinho. Bem lá no fundinho. Se tiver alguma coisa boa, alguma coisa que Deus consegue usar para te salvar, Ele vai usar e vai te salvar. Maravilha. Você pensou que maravilha que é isso? Você parar para pensar em um Deus que te criou, que te sustém, que te mantém e que veio aqui para te dar a oportunidade de mudar, de sair desse mundo que você vive, né? Para conhecer o reino eterno de Deus. E você para ver que Salmos vem trazendo essa questão das pessoas que tentam lutar contra esse Deus, lutar contra o juízo de Deus. A lição vem falando que não há arma sobre a face da terra capaz de ser investida contra Deus. É para pensar? Não há nada que você possa fazer para você se livrar do juízo de Deus. Não existe. Ele conhece o seu íntimo, conhece todo o seu ser desde o princípio até o fim. Então, só uma perguntinha, Elton. Se Deus conhece tudo assim, se a gente não ganhar aquele bombom que foi prometido para nós, o que vai acontecer com o Kevin? O Kevin está assim lá. Mas, brincadeiras à parte, o bom de tudo, que o Deus que nos sonda, não é aquele que está, como a gente vê aí na política, vê por aí, tentando achar os nossos defeitos para nos incriminar.
mas tentando achar as melhores qualidades para nos Salvar. salvar. Maravilhoso, maravilhoso. Quer falar mais alguma coisa? Agora, Elton. Não é que a lição vem vendo trazendo, você né? embasbacado com a lição, tem que falar. Vai lá. Como funciona esse juízo, né? O Rodrigo já falou que Deus sonda os corações, né? Os justos, Deus sabe quem é justo. Por isso que Jesus fala, não julgueis para não ser o quê? Julgado, né? Eu não posso julgar ninguém. Deus, eu não consigo enxergar o coração. Deus consegue. Aí fala, o salmista, o Salmo 97:10 fala que Deus vai libertar o seu povo dos ímpios, né? Aqueles que perseguem, aqueles que fazem mal. Então, a justiça vem de quem? De Deus, né? Então, tem gente que está morrendo, perdendo a vida aí, porque acha que está sendo injustiçado. Nesse mundo, nós vamos ser injustiçados. Vai ser mesmo. Não tem jeito. É só olhar, vai ver que sempre vai ser injustiça. Então, agora aqui, 149:4. Salmo 149:4. Coroa os humildes com a salvação. Depois ele fala assim, os impenitentes serão destruídos para sempre. Os ímpios serão destruídos. Então, se você está passando por injustiça, alguma coisa que você fala assim, puxa, porque espera o momento certo, vai ter o juízo de Deus. Deus está vendo tudo, Ele sabe que a gente passa. Então, eu posso dizer que o título da lição de quarta-feira está certo. Sempre atentos à sua aliança. Então, ou seja, o Deus que prometeu salvar, o Deus que deu um meio de salvação, o Deus que estabeleceu um parâmetro para que a gente tenha, assim, uma guia de vida para morar com Ele. Ele vai cumprir essa aliança, Rodrigo? Ele vai voltar mesmo? Ele vai livrar o salvo meu, que nem o Elton falou? O interessante é a gente ver na história o cumprimento de todas as promessas, né, que Deus fez ao seu povo. Deus prometeu ao povo que livraria do cativeiro. Vamos começar por aí, né? Deus pega Moisés, vai lá, tira o povo de lá. A viagem era curta, mas o povo fez com que a viagem demorasse. Mas chegaram onde Deus prometeu. E a lição diz que o Senhor, Ele não deixa de cumprir a sua parte na aliança. Ele diz que Ele não volta atrás. Ele não volta atrás. A imutabilidade de Deus... Olha que palavra difícil. Depois vai ter que traduzir para nós acabar o programa, certo? Eu treinei para falar essa palavra. A imutabilidade de Deus é que nos dá a garantia da segunda volta de Jesus. Amém. Da segunda vinda, né? Da volta de Jesus. Ele prometeu que viria, Ele veio. Prometeu para os povos antigos, cumpriu todas as promessas. E nós temos que estar atentos, né? Aí você pega uma questão de estar atento à sua aliança, às promessas que Deus fez. E muitas vezes queremos receber de Deus tudo aquilo que Ele nos promete, mas eu sabia que tinha mais. Não queremos cumprir com nada que nos cabe fazer com relação à aliança com Deus. Eu sou um cara muito medroso em algumas partes. A Thalita me conhece, com relação a trabalho. Se eu não souber para onde que eu vou, em sequência, eu já entro em parafuso. A gente faz assim, final de ano, começo de ano, a gente tem aquelas trocas, aquelas coisas que você quer mudar. E eu quero ir, mas com o pé atrás, né? Tenho medo de ficar sem trabalhar. Às vezes, quando eu mexia com construção um tempo, quando eu terminava uma obra para começar outra, e que a outra não estava totalmente fechada, eu ficava inquieto. E você vê que o ser humano é assim. Todo, Rodrigo. Às vezes você tem a promessa, você sabe que Deus te prometeu e não vai deixar faltar. Mas em dado momento você teme, você quer correr. E Salmos vem trazendo para a gente esse Deus que promete, que cumpre, e a certeza do cumprimento da aliança que Ele fez com o seu povo. E que Ele fez com cada um de nós, que aceitamos essa aliança, que buscamos em Cristo Jesus a salvação. E eu almejo muito
ver Jesus voltar. Amém. 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 Todos nós, e queremos que você que seja aí também almeja bastante Jesus voltar. Podemos crer, então, de verdade no que o Rodrigo falou, Elton? Com certeza. O Rodrigo não está mentindo para nós, não? Não, é isso mesmo. E isso fortalece a nossa vida. Verdade demais, não fortalece? Fortalece a nossa vida. E a gente vê que a aliança de Deus é para todos, né? Ele fez essa aliança ratificada pelo sangue de Jesus, né? Mas a gente vê assim no Salmo 119, né? 119 falando o que é a base da aliança de Deus, né? É a palavra, é a lei dele. Por isso que lá fala, né, no 105, lâmpada para meus pés e luz para os meus caminhos. E Jesus está lá intercedendo por nós no santuário celestial. O que tem lá no lugar santíssimo, né? Tem lá a arca, né? O que tem dentro da arca? Tem a lei de Deus, né? Então a aliança é baseada na lei. Agora, quem transgride a lei de Deus não faz parte da aliança. Então a lei, tem uns que falam assim: ah, não, Jesus cravou a lei lá na cruz. Se for olhar na Bíblia direitinho, não é essa lei que Jesus cravou na cruz. Tem que ser um estudo específico, né? As leis cerimoniais, aquela coisa, mas a lei moral de Deus é o próprio caráter de Deus. É a mesma coisa você falar assim, o Jefferson pegou o caráter dele, cravou na cruz, agora vale tudo. Onde, quer dizer, quem está por trás disso, né? Aquele Satanás. que não quer que você faça parte da aliança, porque a aliança com Deus é a aliança mais importante na vida do ser humano. Então, ele não quer isso. Então, várias coisas, mas existe um povo de Deus que entende, através do Salmo, o salmista entendia isso, né? Então, nós podemos fazer parte desse Deus maravilhoso, Criador de todas as coisas, que tem um poder imenso. Nós somos insignificantes, somos nada perto dele, mas ele se entregou por nós. E eu vou fazer parte, eu vou ficar fora dessa aliança. De jeito nenhum. Aqui Pode. nos lugares celestiais, diz assim, o verdadeiro cristão mantém seus olhos fixos naquele que sonda o coração e prova os pensamentos, que requer sinceridade no íntimo. Íntimo quer dizer no recôncavo, naquele lugar escondido. É de lá que Deus quer a nossa sinceridade. Já finalizando a nossa lição, está tão boa, né? Testemunhos, seus testemunhos são fiéis. Vamos lá, Rodrigo. Quando você vê e quando você lê sobre tudo que tem, céus, terra, Paulo diz, para uns a lei, para outros a natureza. Mas ninguém vai ficar indesculpável pelo testemunho que a palavra e a natureza dá. É isso mesmo? É isso mesmo. A lição vem falando que Deus, na sua supremacia, né? Ele se demonstra fiel em tudo. A fidelidade de Deus, os testemunhos de Deus, né? Diz que, é o que eu disse antes, né? Os céus testemunham da glória de Deus. Então, independente se a pessoa quer acreditar em Deus pela palavra de Deus, ou quer acreditar em Deus pelos feitos que Deus tem feito, né? Pela criatura, pela criação, mas ele não vai ser desculpado em dizer, ó, isso não tem Deus. Não tinha como ver. A gente começou aqui falando da questão dos estudos aí, você até disse, né, do telescópio aí, o pessoal abrindo lá, procurando coisas que não existiriam, né, que não eram para existir. E estavam lá. E estavam lá. A gente, um tempo atrás, você estava na igreja quando veio um funcionário lá da NASA, sim, veio aqui, ele pegou e mostrou para a gente que do micro para o macro, a imagem final é a mesma. Se você aumenta o máximo ou diminui, né, o máximo que você tem, o que é menorzinho lá, que você vai aumentar até ver o tamanho dele, ou o grande lá, que você vai expandir até onde dá, o final chega à mesma imagem. Não tem como você acreditar que um universo tão bem feito, nos mínimos detalhes, a ordem de tudo demonstra que alguém criou, que alguém fez. O testemunho fiel de Deus está aí. Não tem como você fugir. Correr lá que uma explosão causa ordem, como? É só no Big Bang.
Qualquer coisa que se faz tem que ter um projeto, né? E o universo tem um projeto. E o universo testemunha desse Deus que criou esse universo. Eu acho maravilhoso parar para pensar, né, na criação. Se a gente pudesse se entender um pouquinho da criação, eu acho que seria coisa grandiosa demais para a gente falar, né, desse Deus que criou tudo isso. Fala a verdade, né? Manga. Bom, Falar que nós estamos em época de manga. Quanto tipo de manga? E cada um com seu sabor característico. É verdade. Laranja. Quanto tipo de laranja? E cada qual com a sua forma característica, pessoalíssima. Então, assim, como diz o Dr. Eblin, Deus mostra que ele é grande e é exibido e exagerado. Não tem como dizer que não... Nelton. É verdade. E a lição vem trazendo sobre um Deus que fez tudo isso, né? E ele fez isso para nós, né? Mas aqui ele fala também sobre a lei, né? Que os testemunhos, a integridade de suas promessas e seus mandamentos, a fidelidade divina garante plenamente o caráter imutável do seu governo, né? Que é regido pela sua lei. E aí fala que a lei divina instrui para nós vivermos um reto caminho. E por que o mundo está do jeito que está? O salmista não fala, mas Isaías 24:5 fala aqui, ó. Na verdade, a terra está contaminada por causa dos seus moradores, porquanto transgride as leis, violam os estatutos e quebram a aliança eterna. Por isso que está desse jeito. Por isso que Jesus veio aqui e falou que nada deste mundo era o quê? Era dele, é do inimigo. Mas ele veio, morreu, venceu para resgatar o quê? Essa terra. Foi um dia perdido, né? Foi perdido. E resgatar a nossa vida. Mas para isso fala sobre o quê? A lei. Então, a lei de Deus é que rege tudo. O mundo está do jeito que está e vai ficar pior por causa do quê? O ser humano não aceita a lei de Deus. Cada vez mais longe, mais distante, mais degradado, certo? Situação cada vez desesperadora. Hoje até nas aulas, nas escolas para criança. Entende? Ou seja, a desobediência à lei de Deus faz com que o ser humano fique tão longe, que se desfigure da imagem do Criador, né? Pois é. Agora, a gente já está finalizando. Tem uma palavra na lição de quinta que eu quero que vocês me ensinem ela. Fidelíssimo. O que quer dizer isso? O Rodrigo já está assanhado lá. Botar no colo dele, tá, Elton? Hoje ele está falando palavra muito difícil. O que é fidelíssimo? Eu estava falando, olhando, estudando a lição e vi essa palavra, a primeira vez que eu ouço. Fidelíssimo. O autor aqui, ele estava buscando alguma coisa para falar da fidelidade de Deus. Era tão fiel os testemunhos de Deus, tão fiel à lei de Deus, né? Santa, justa e boa. Ele parou e disse, não tem como, é fidelíssimo. Fiel demais, passa de fiel, né? E é muito interessante a gente olhar assim a linguagem poética de Salmo, né? Vem trazendo esse Deus maravilhoso e vem com essa palavrinha para nós, é fidelíssimo. A sua lei, a sua justiça, o plano, o conjunto de regras que rege a sociedade, vamos falar a sociedade religiosa. Que devia reger, né? Que devia reger a sociedade religiosa. Diz aqui que são fidelíssimas. Olha que coisa Amém. linda. Elton, olhando assim, essa palavra, e vendo tudo que Deus prometeu. Chique, né? Uhum. E você falou uma coisa aqui, eu acho interessante no Salmo, eu já te deixo te falar aí, Elton.
os Salmos, ele é escrito, eu acho assim, a Bíblia ela é umas coisas meio complexas de a gente entender. Aí, na lição passada, nós vimos alguns tipos de salmos. Tem doutrina e tem ensinamento que, se eu for ensinar para uma criança, é muito mais fácil ensinar em qual livro? Os Salmos. Nos Salmos. Interessante, né? Salmo 1, o homem que não se assenta, não anda, não fica detido junto com os pecadores, mais fácil ensinar. O Deus, o bom pastor, quer dizer, Deus, de maneira fidelíssima, colocou em forma poética, mais fácil de se entender, o plano da salvação. Olha que chique. Pois é. Isso aumenta a nossa fé, né? Só aumenta. Então, assim, se sem fé é impossível agradar a Deus, a gente tem que cultivar essa fé. Amém. Nos testemunhos deles que são fiéis, né? Amém. Que Deus nos abençoe e nos ajude. Amém. Olha, como é importante eu e você estudarmos o Salmo, que a gente vai empreender muita coisa. Nós vamos ter vários professores aqui da nossa classe, da Escola Sabatinas que temos aqui, e você, por favor, venha nos conhecer pessoalmente, tá? Vocês vão ver como eu aprendo aqui. Eu entro burrinho, mas sai tão sabido que vocês não fazem ideia. Então, venha aqui pessoalmente, você vai ficar mais sabido do que pela internet. Finalizando a lição, na parte de sexta-feira, você que tem lição, tem algo aqui que eu achei muito interessante. Quanto mais estudarmos o caráter divino à luz da cruz, mais vemos misericórdia, bondade e perdão combinados com igualdade e justiça. E mais claramente discernimos as inumeráveis evidências de um amor que é infinito e de uma compaixão capaz de superar a afeição de uma mãe pelos filhos rebeldes. Esse é o Deus que te ama, que me ama, Deus que deu a vida por mim e por você. Esse é o Deus maravilhoso que o verso nosso, vou repetir, está em Salmos 93, verso 1, que diz: o Senhor reina, vestiu-se de majestade vestiu-se o Senhor, e armou-se de poder. O mundo está firme e não se abalará. Esse Amém. É o Deus maravilhoso que segura tua vida, teu problema, segura você, tua família, teus amigos, segura cada um de nós na mão dele. Sabe por quê? Porque ele é o Criador, ele que sustenta, dele vem a vida. E é esse Deus maravilhoso que olha para você e fala: filho, eu te amo, vou te salvar, mas para eu salvar você, eu tenho que ser na sua vida soberano. Deixa Deus ser soberano. Tira um monte de você. Lembra? E encha-se de Cristo. Que Deus reine. Tá bom? Vamos orar? Querido Papai do céu, muito obrigado porque o Senhor nos ama. Obrigado porque o Senhor criou tudo, toda a natureza, cada um de nós. E o Senhor nos conduz aqueles que te amam, aqueles que permitem. O Senhor nos conduz até os teus braços. Amém. Para juntos, ó Deus, um dia, já temos o Senhor como rei aqui, mas um dia o Senhor ser soberano no mundo que não vai existir pecado, só vai existir bondade, amor, fidelidade, e que possamos transformarmos e deixarmos ser transformados pela Tua Palavra. Amém. Rogo-te, ó Deus, que o Senhor esteja com os nossos amigos, que eles possam sentir esse Deus maravilhoso, que possam permitir que Ele seja soberano na vida deles, e nós também. Nós rogamos no Seu nome maravilhoso, ó Jesus, e a bênção e a unção do Espírito Santo rogamos também, ó Deus Pai. Por favor, por Jesus. Amém. Amém. Que Deus seja soberano, que Deus seja magnífico, Ele é, mas que seja na sua vida. E não se esqueça de você dar o ok, né, no joinha, dar o, como é que é o nome? Agora até esqueci. Like, não esqueça de dar o like, de compartilhar e de mandar um recadinho para nós. Deus te abençoe. Não se esqueça, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Que Deus te abençoe e até semana que vem, nesse mesmo canal, nesse mesmo horário. Tamo juntos.